Olá, boa tarde a todos. Segunda-feira, começando, segundo dia da Semana Santa, né? Começando hoje a semana de 6 de abril, mais uma semana de isolamento, mais uma semana de quarentena, mais uma semana de coronavírus, mais uma semana de aprendizado e mais uma semana que começamos a semana, a segunda-feira, com uma conversa muito interessante e importante com o astrólogo Carlos Maltz, que foi o nosso convidado da semana passada e falou sobre exatamente essa relação de coronavírus com a astrologia. Carlos vai entrar em alguns minutos e nós estamos exatamente esperando. Você pode ir preparando suas perguntas, você pode ir pensando no que fazer e a gente vai exatamente retomar daquele ponto. O Carlos entrou, eu vou chamar você daqui a um minutinho, Carlos, esperar mais colegas entrarem aí. Lembrando que a gente falou semana passada dessa concentração planetária em 2020, são planetas lentos, segundo o Carlos disse, e que nós vamos retomar daí, né? Que significa essa concentração de Júpiter, Saturno e Plutão? Aqui estaremos leigos, estarão astrólogos, terapeutas, curiosos, estudiosos. Nós só pedimos que os assuntos pessoais do tipo câncer, que sofre diretamente com o assunto coronavírus, é algo pessoal, não, porque senão não dá para o Carlos responder. Mas nós vamos fazer, e ele mesmo deu essa ideia, que a gente vai fazer ainda uma live que as pessoas podem falar de si. Então, eu vou chamar aqui Carlos Maltz para entrar com a gente, que começa exatamente agora, às 16 horas. Estamos aguardando aqui, já dei o sinal, está conectando com o Carlos, para que ele... Olá, meu amigo! Salve, Mônica! Saudações cancerianas para você. Legal. Tudo bem, meu amigo? Deixa eu só levantar um pouquinho aqui Vai a lá. câmera. Mas está bem enquadrado, está bem enquadrado. Assim tá legal, tá muito teto, baixa um pouco mais, tá muito teto. Agora tá tortinho. É que o meu suporte aqui ele é para usar na horizontal, né? Aí, oi, querida, tudo bem, Ana? Tudo bem, e você, Mônica? Bem-vinda aqui ao grupo, viu? Obrigada. Carlos, aí tá perfeito. Só não quero que corte a cabeça. Tá beleza. Tá. Bem, a live da semana passada foi super bem-vinda, muito... O outro tá dizendo aqui para você, o Eles Cam, esse suporte não te suporta, mano. Carlos, retomando, semana passada, você começou falando, eu queria retomar isso aí, da concentração de 2020, que é uma concentração rara de Júpiter, Saturno e Plutão. Eu queria que você desse uma geral sobre isso, o que dentro da astrologia isso significaria, e a gente já emendar com algo que eu li aqui hoje, que nós estamos numa quadratura de Marte com Urano, e que isso parece que não é nada muito confortável. Então, vamos começar do começo. Já tá, assim, a coisa já estava daquele jeito, né? Vocês estão vendo. Aí agora estamos com o Marte, chegou junto também. Marte está junto na conjunção. Marte está no 4º, 5º grau de Aquário agora. Então, acabou de passar pela conjunção, está em conjunção com Saturno, que Saturno já entrou em Aquário, depois ele vai voltar ainda para Capricórnio. Então, assim, não bastava todo aquele imbróglio que já estava, ainda estamos agora com a presença de Marte quadrado Urano, que é um aspecto que joga, vamos dizer assim, toda uma característica de explosividade. Então, e aí, não bastava, tá todo mundo meio doido já. Traduz agora, a explosividade, por favor.
É porque vamos dizer assim, o Marte é o motor, né? Marte é o motor do zodíaco. Você E não está Urano, ele enquadrado, tem. você tá aparecendo só a porta. Eu tô quadrado aqui, Urano. Ó. Vê se você está só aqui, vê se te dá mais teto. Aí, acho que aí tá legal, tá legal. Vamos lá. O Ragum está E, dizendo, vamos sobreviver mais fortes. Vamos lá, bem-vindo, Sérgio Vinícius, Eduardo, psicóloga, todo mundo aí. Vamos lá. Então, o que traduz esse explosividade? porque, vamos dizer assim, o Marte é o motor do zodíaco. Sem o Marte não acontece nada. Algumas pessoas, às vezes, eu até estou de vermelho hoje aqui, em homenagem ao Marte, né? Esse fundo seu aí está muito legal. As pessoas, às vezes, tendem a achar que existem planetas que são bons, signos que são ruins, esse tipo de coisa. Não tem nada disso na astrologia. No céu não tem nada de ruim, nem bom. É a mesma coisa que você dizer que o mar é bom ou o mar é ruim. Então, o mar não é nem bom nem ruim, ele é ponto, né? Então, depende de como a gente se relaciona com ele, a natureza. Então, a Entendi. astrologia também fala de fenômenos da natureza. Uma quadratura é um aspecto que traz muita atenção, mas ele empurra as coisas para frente. Quer dizer que, provavelmente, daqui até o fim de semana, que é a Páscoa, né? Então, nós estamos justamente nessa semana agora, tivemos domingo de Ramos, né? Jesus chegou em Jerusalém. Mas essa semana é a semana de todos os acontecimentos que culminaram na ressurreição. Então, provavelmente, nessa semana também, como nós estamos vivendo um momento grandioso, um momento épico, estamos vivendo acontecimentos históricos da humanidade. Daqui a 1000 anos, as pessoas vão ler nos livros de história a respeito desses acontecimentos que nós estamos vivendo hoje, porque vão ter uma série de desdobramentos. Então, lá quando o arquiduque Ferdinando foi assassinado, lá na Sérvia, né? Ninguém sabia que aquilo ali era o estopim, era a faísca que ia começar a Primeira Guerra Mundial. Então, nós estamos vivendo fenômenos, acontecimentos, Como é que você sabe isso? Justamente pela magnitude dos acontecimentos celestes. Então, pela magnitude dos acontecimentos, e a gente está vendo aí situações que a gente nunca tinha visto antes. Né? Sim. Sim, diga você. Eu queria saber, hoje eu recebi desde a semana passada, algumas pessoas têm me mandado comentários e perguntas. Um deles foi sobre essa associação de 1918, a gripe espanhola, que teve motivações muito semelhantes, também viral, também importada, entrando pelos portos de Recife, Salvador e Rio de Janeiro. E só que a gente não tinha tecnologia, nem essa informação em tempo real, muito menos a ciência agindo tão rápido. Se astrologicamente essas duas situações são semelhantes. Existem semelhanças, vamos dizer assim, não são iguais, mas tem algumas semelhanças, né? Naquela época tivemos uma conjunção também de Júpiter com Plutão. Tá? Então existe uma semelhança, sim. Embora essa de agora ela tenha uma magnitude muito maior, e como eu falei no nosso outro encontro, né? Como nós estamos na véspera de uma outra conjunção que já é em Aquário, né? Eu considero pessoalmente, não são todos os astrólogos que consideram isso. Isso aí já é uma visão mais pessoal minha. Eu considero pessoalmente que nós estamos fazendo uma espécie aí de quarentena, né? Sei lá, de quaresma, de travessia do deserto, para esse período novo que, na minha maneira de ver, já começa no ano que vem, tá? Agora, isso não quer dizer... Oi. O período novo começa o ano que vem, na sua visão. O período novo que a gente chama de era de Aquário, né? Não é qualquer período novo, sim. Sim. Mas você diz que esse período, e vamos nos ater a esse até domingo da ressurreição, ele tem algo, na sua opinião, mais significativo em termos de ações ou de movimentos que acontecerão no mundo?
Com certeza, por causa da quadratura de Marte com Urano que você falou no começo. Então você imagina o seguinte, você imagina que você estava lá numa sauna, assim, daquela sauna que está quente mesmo, né? Aí o pessoal foi lá e aumentou assim, já estava, sei lá, em quantos graus, eu não manjo de sauna, né? Não sei o que é uma sauna quente. Mas manja de quentura. Mas você imagina que estava uns 40 graus, assim, o negócio, né? Já estava assim, o cara foi lá e passou com 75. Então, é isso que nós estamos vivendo essa semana. Agora, isso provavelmente vai precipitar, vamos dizer assim, acontecimentos. A gente não pode esquecer também uma coisa que nós não falamos no nosso outro encontro, que é importantíssima, que é o fato de que nós estamos num ano do Sol. O que quer dizer isso aí? É um ano regido pelo Sol. Aí as pessoas falam, pô, mas um ano do Sol não devia ser assim uma coisa, tipo um domingo no parque ou na praia, qualquer coisa assim. Iluminado, né? Mas o Sol revela tudo. O Sol mostra tudo. Então, o que acontece? Tem uma série de coisas que estão pipocando agora, né? E que estavam aí em preparação, estavam ocultas há anos, décadas, sei lá. Então, tem uma série de coisas acontecendo no mundo que vão ficar às claras. Você também pode exemplificar alguma? Por exemplo, as pessoas estão especulando muito a respeito da natureza desse fenômeno que nós estamos vivendo, e a maior parte dos astrólogos, né, previa uma guerra para 2020. E as pessoas estavam prevendo uma guerra para esse alinhamento. Uma catástrofe da natureza, né? Ou alguma catástrofe mega, vamos dizer assim, né? Uma hecatombe. Uma hecatombe. Nós tivemos, no começo do ano, né, aqueles incêndios todos na Austrália e tal. E agora essa situação aí. Então, vamos dizer assim, essa situação que eu tenho dito, essa situação não é apenas uma situação de saúde. Ela está mexendo com tudo, né? E a gente está vendo cada vez mais uma conotação política e polarizada nessas situação. As pessoas estão discutindo política até em relação ao medicamento, né? E, como eu te falei no começo da nossa conversa anterior, não adianta a gente dizer coisas do tipo devia todo mundo se unir, lutar com... Essas coisas são muito bonitas de serem ditas, a gente pode ficar dizendo coisas bonitas e tal, mas existem as coisas que estão acontecendo. E a gente não sabe direito ainda exatamente o que é que está acontecendo, como é que esse vírus começou, você está entendendo, como é que ele foi transmitido. A gente não tem ainda conhecimento disso aí. Duas questões. O Ragum está dizendo aqui, ainda acho que é uma guerra biológica que estamos vivendo. E a Débora Goldinho diz, e qual seria a duração disso? Vamos dizer assim, você vê que essa hipótese da guerra biológica, que há uma semana atrás era risível, você morreria de rir se alguém te dissesse isso, hoje já está todo mundo considerando essa possibilidade. Então, em questão de uma semana, as coisas andam assim, absurdamente. Quer dizer, hoje mesmo o dia começou, até 10 minutos atrás eu não tinha comido nada ainda, porque tanta coisa, tanta notícia, tanta gente querendo e já me convidaram para não sei quantas lives. Então, as coisas estão acontecendo com uma intensidade muito grande e com uma velocidade muito grande. E as pessoas estão se mostrando também. Quer dizer, a gente também fica muito cru, né, nesses alinhamentos de Saturno com Plutão. O lado sombrio do ser humano vem à tona. E o Sol mostra tudo. O Sol, não, vamos dizer assim, sobre o Sol, né, a gente fica exposto. Todo mundo fica mostrando aquilo que realmente é. Né? Então, se for numa leitura bem primária, a gente poderia dizer que lados obscuros de algumas pessoas, de alguns grupos, de um ser humano, estarão à mostra nesse momento? Mais ou menos já estão à mostra, vão ficar mais ainda, vão ficar expostos, né? Agora, você vê, eu estava até conversando com uma pessoa ontem, estava dizendo, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheiras, né? A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra de tanques. A Alemanha teve uma
uma grande vantagem no começo, principalmente porque ela tinha a engenharia mecânica muito na frente dos outros países, né? Continua tendo, só você ver os carros alemão. Então, assim, a Terceira Guerra Mundial, que eu considero a Guerra Fria, né, é uma guerra de ameaça nuclear, né? Graças a Deus não chegou a acontecer na prática, né? Sim. Esta Quarta Guerra Mundial que nós estamos vivendo, a arma mais poderosa é fazer as pessoas conviverem consigo mesmas por algum tempo, porque a gente não estava acostumado com isso, né? Quer dizer, as pessoas até para algumas pessoas assustador tem sido. Eu tenho não, a quantidade de gente que está surtando aí não é brincadeira, meu amigo. É melhor nós nem entrar muito nesse assunto para não ficar botando lenha, né? Não, aí a Rita de Cássia diz assim, esse vírus é um reprogramador mental para que as pessoas fiquem mais dóceis com o autoritarismo do Estado? Pode ser também. Olha, uma coisa é o seguinte, veja bem. Vamos supor que alguém tenha criado isso em laboratório. É uma possibilidade que eu não descarto. Legal. Até porque, como nós estamos entrando em aquário, né, o aquário tem uma coisa muito interessante, porque mitologicamente falando, né, o mito que é associado ao aquário é o mito do Prometeu, vamos dizer assim, ele era um semideus, vamos dizer assim, né, que trouxe o fogo para a humanidade. Então, o aquário traz toda essa questão da ciência, da tecnologia, dos avanços tecnológicos absurdos que vão acontecer aí pela frente. E também, vamos dizer assim, existe um caráter luciferino nessa questão do conhecimento. Luciferino não é tanto assim no sentido diabólico, mas também no sentido de como a humanidade vai usar o conhecimento que vem adquirir, né? Então, isso é um assunto de aquário. Conhecimento e consciência. Então, você vê que as pessoas estão falando a palavra ciência como há alguns anos atrás se falava a palavra igreja, por exemplo. A igreja disse, então ninguém pode falar a ciência disse. Isso aí é um mito também. Por quê? Porque você pega 3 médicos diferentes, cada um está dizendo uma coisa. Uma opinião diferente. Em relação você não pega 3 médicos dizendo a mesma coisa em relação a esse assunto. Mas se criou um dogma, né, de que é a Organização Mundial de Saúde. O cara lá da Organização Mundial de Saúde nem é médico, ele é filósofo. Então, vamos dizer assim, pequeno detalhe. Então, vamos dizer assim, a ciência disse, peraí, como assim? Então, isso também já é aquário chegando. A ciência sendo colocada num pedestal quase que religioso, né? É um ícone e tal, é uma coisa, as pessoas falam essa palavra como se isso fosse algo incontestável, como antes era a igreja, né? A religião e tal. Então, a religião científica também é coisa de aquário. Essa adoração da ciência como se fosse e que algo... hoje a gente, na verdade, a ciência ocupou o lugar que a religião tinha antes, que era só ela. Hoje, com essa facilidade até aqui, você tem acesso a todas as informações, né, em Harvard, em Hong Kong, em Singapura e na Argentina, o que for. E isso também é um nó na cabeça do leigo, do neófito. Porque né? Como é que você vai saber quem que está falando a realidade? Então, assim, já existe tecnologia que permite você criar uma imagem fake obtida fakemente numa câmera fakemente escondida. Então, isso é a invenção da hipótese do mundo de Nárnia. Eu te pergunto o seguinte, você disse, como é que a gente vai saber quem está dizendo a verdade? Aí eu te volto a pergunta, como é que a gente fica sabendo quem está dizendo a verdade? Olha, a gente tem que peneirar muito. Tem que ter estômago para ouvir os dois lados. Isso é uma coisa fundamental. Pouquíssimas pessoas hoje em dia estão tendo isso. A coisa polarizou demais, virou religião, direita e esquerda são religiões. Isso. Há pouquíssima racionalidade nessa discussão. Dos dois lados é exatamente igual. Você vê, não o discurso é bem diferenciado.
mas a atitude é a mesma, né? As pessoas se fecham na sua bolha lá, elas não têm nenhuma dúvida de que elas estão certas. Eu estou certa e não quero te ouvir, né? Exatamente. Então a gente tem que ter estômago para ouvir os dois lados. Não é fácil, tá? Eu nem sempre tenho também. E, vamos dizer assim, para a gente poder ir pesando as coisas e observando os acontecimentos. Né? Os acontecimentos, porque as coisas continuam acontecendo. Quando começou... Nós vamos voltar para esse curto prazo, até a semana, mas a Jussara Franco diz aqui de que forma o Sol vai mostrar essa verdade, e a Sana pergunta, Carlos, como é que você vê as terapias integrativas nesse novo tempo? Bom, como é que o Sol mostra? Você vê que sob o Sol, sob a luz do Sol, não adianta a gente se esconder. A gente se esconde embaixo de uma tarrafa. Porque não, o Sol mostra, o Sol é a própria realidade, é a luz do Sol. Então a luz do Sol não é fake, ela é real, está lá todos os dias, graças a Deus. E ilumina todos, sem escolher ninguém, não faz nenhum tipo de seleção. O cara que está lá, todo mundo agora está tipo, presidiário, né? Sai um pouquinho para pegar um pouco de sol. Então, no ano que tem a regência do Sol, vamos dizer assim, a luz mostra a realidade. Então, todas as artimanhas, as puxação de tapete, as armadilhas, as pessoas querendo dominar e joguinho para cá, joguinho para lá, tudo isso fica aparente, fica claro. As pessoas também estão se mostrando. A gente, por exemplo, nessa convivência que estamos tendo aqui, tão intensa, né, com as pessoas que estão na nossa casa, também a gente está conhecendo bem mais assim, as pessoas com quem a gente convive, né? E a gente também mesmo, né? Essas situações extremas levam as pessoas a mostrarem lados que elas costumam ocultar. Sim. Então você vê, por exemplo, aqui essa situação, as pessoas discutindo um monte de coisa ideológica. Agora, eu desde o começo eu já estava pensando o seguinte, como que vão fazer esse tipo de isolamento aqui no Brasil? Eu não estava discutindo se isso era bom, se era ruim, se era certo, se era melhor. Mas eu estava pensando, como que vão fazer isso? Porque tem pessoas que, como nós estivemos falando aqui semana passada, mora 15 pessoas dentro de um barraco. Como é que você vai chegar para esses caras e dizer, fica em casa? Não, fica em casa. Dentro de um barraco, não, dentro de um cômodo. De um cômodo. Então, de manhã sai 5, 6... E as pessoas trabalham hoje para comer amanhã. O cara vai para a rua hoje para vender uma coisinha. Sai 5, 6 para o semáforo, vender água e tal, e volta todo mundo de noite. Agora, e para rapidamente, como é que você vê essas terapias integrativas? Não, isso vai ter um desenvolvimento absurdo agora em Aquário. Já está tendo. Você vê que o que tem de coisa aquariana, o que é uma coisa aquariana? Coisas, vamos dizer assim, tecnologia, né? Vamos dizer, abordagens terapêuticas que trabalham muito o símbolo, trabalham muito a intuição e trabalham muito campo de energia. Tá? Então, tem tanto de coisa por aí já nesse sentido. Eu acredito que vamos ter um desenvolvimento absurdo nessa área. Essa própria doença que está aí pelo mundo, né? Vamos dizer assim, na verdade, o que a gente está vendo? Algumas pessoas morrem disso, outras pessoas têm uma gripezinha, como disse, parafraseando, outras nem sabem que estava com o negócio. Então, o que foi o fator que não, é a idade? Não, mas não é só a idade. Não, é o próprio corpo, é a autodefesa. Pessoa de 90 anos aí se curando. Tá? Então, o que fez com que... Então, isso também, eu penso, vai abrir um campo muito grande de estudo numa coisa que se chama psiconeuroimunologia, que é, na minha opinião, a medicina do futuro, e que ainda é muito incipiente, principalmente porque a indústria psicofarmacêutica, principalmente, não tem interesse em desenvolver esse tipo de coisa. Inclusive, só fazendo um parêntese rápido, a questão da imunização com plasma, esse estudo que está sendo intensificado recentemente, estou fazendo muito fortemente com os que se recuperaram, que ninguém entende por quê. Bom, a Carla pergunta, na sua opinião, qual é o mês que isso tudo vai amenizar? Aí, assim, quando é que o meu medo vai diminuir, minha pele está um pouco mais livre? É uma pergunta boa. Olha aqui, são coisas diferentes, mas importantes.
Astrologicamente falando, eu vejo que a gente realmente vai entrar no novo momento a partir do ano que vem. Isso não quer dizer que a gente vai ficar em quarentena até o ano que vem. Eu não sei quanto tempo vai durar a quarentena, não sei dizer isso aí pelo zap. Eu acredito que aqui no Brasil, não é nem quanto tempo vai durar, não tem condição, você está entendendo, amiga? As pessoas vão para a rua, porque elas vão fazer o quê? Não adianta, você vai botar um cara com a metralhadora na porta da casa da pessoa e dizer, se você sair, você leva a bala. Não Até tem porque condição. ontem eu falei com uma pessoa em Fortaleza que mora numa comunidade muito simples, muito simples. Ela disse assim, não, aqui não tem coronavírus, não. Oxe, não tem nada, o povo está aqui, ó, tá o forró, não sei o que lá, e não tem... Eu não estou vendo isso. Como é que você está dizendo que tem? Só tem aí no meio de vocês, ela diz. É verdade. Então, assim, a gente está vendo uma série de fenômenos estranhos, totalmente fora da curva, totalmente imprevisíveis acontecendo. Isso também é Aquário. Aquário é surpreendente, ele traz, vamos dizer assim, então, tem até uma amiga minha, que eu não sei se eu falei isso na semana passada, né? Ela deve estar assistindo aqui agora. E ela é professora de uma universidade pública aí, federal, grande, né? E ela me disse, olha, está entrando muita grana na universidade para pesquisar Sim. tudo. Eu vi, você falou isso aqui. E eu estou recebendo aqui, no direct, que está aberto aqui, você falando sobre o sol e iluminar assim, as pessoas e tal. Ela é Mônica também. Ela pergunta o seguinte, se você acha que é possível alguém já ter, de alguma maneira, entre aspas, ter percebido essa mudança e ter mais ou menos se preparado para ela. Mas as pessoas vêm se preparando para essa mudança há muito tempo. Cada um do seu jeito, cada um com a sua intensidade, cada um com a sua velocidade, com a sua percepção. Você está entendendo? Porque a mudança de paradigma... Todo mundo, porque a mudança de paradigma ela não acontece de uma hora para outra. Mas, às vezes, também é essa coisa que passa, vamos dizer assim, essas epidemias, guerra, essas situações que levam muita gente a sair do plano encarnatório, né, vamos dizer assim, às vezes também acontece em fechamento de ciclo, né? Então, tem um monte de fenômenos acontecendo no plano espiritual, por exemplo. O que a gente sabe o que está acontecendo no plano espiritual? Alguns de nós já sabem que existe o plano espiritual. É esse ponto de evolução que a humanidade está. É isso que eu estou dizendo. Então, não todos se prepararam para perceber a mudança. Tem gente que fala, ai, que saco, por que esse bar não abre? Eu recebi ontem isso, não aguento mais. Sim. Então, não, mas eu não estou falando... Eu não estou falando da mudança no sentido da quarentena, tá? Estou falando da mudança que é do paradigma. Porque, sim, as pessoas estão revoltadas com essa situação, né? Da quarentena é uma coisa compreensível, né? Vamos dizer assim. Até porque, Mônica, você vê que não é unânime a opinião dos especialistas em relação a isso. Tem pessoas que são do ramo que estão dizendo que não faz diferença nenhuma você fazer quarentena ou não. E não adianta ficar brabo, não adianta fazer biquinho, não adianta desligar o telefone porque ouviu uma coisa que não gostou. Não adianta, tem que ouvir essas pessoas também. Pode assim ser também como tem gente que tem convicção que a curva não sobe por conta dessa contenção. Então, olha aqui, o meu caso. Eu sou um cara que estou desconfiado dessa coisa de quarentena. Mas eu estou fazendo quarentena. Você está entendendo? Porque eu não sei direito como é que é esse negócio aí. Na dúvida, o excesso. Na dúvida, eu vou... Está entendendo? Eu já sou mais velho, né? Então, já fico aqui na minha. Já está no grupo agora, de risco? Já estou beirando, já estou nas bocas, né? Eu já estou. Tu já entrou, né? Em biologia e doutor em saúde. Não, mas tu tá recém-chegada. Tu é neófita no grupo de risco. Oh, Deus! Não, até que eu estou bem preparada. Vamos lá. Errou na informação do presidente da Organização Mundial de Saúde, Maldes. Ele é médico, sim, eu acho. Mas vamos lá. Vamos lá, Guilherme, diz pra gente se ele é médico. Vamos lá.
De repente e foi só um erro. Controle mental que está em jogo. Através do medo, querem deixar todos hipnotizados e imóveis, com a manipulação pelo inconsciente coletivo. O que você acha dessa colocação da Rita? Muita pergunta excelente, porque já tinha aparecido esse assunto do medo na pergunta anterior, a gente não respondeu, né? Então, sim, isso é fundamental, porque existe a doença, vamos dizer assim, o vírus, né? Que é uma coisa. Vírus é uma coisa, material. Tá? É uma sequência de DNA lá, um negócio dele. Sim. Agora, existe um campo espiritual também que é doente, vamos dizer assim, e que está muito calcado em cima do medo. Então, como é que a gente pode fazer para não se deixar arrastar pelo medo? Nessa hora, precisamos ter fé. Também o sol mostra como é que anda a nossa fé. Porque a gente tem fé aqui, tem fé ali, mas na hora que balança o barco mesmo, nós vamos ver que nós somos todos os homens de pouca fé. Os homens bully, né? Os homens de pouca fé. Tá aqui então, meu bully, por sinal. Horrível. Nós somos todos os homens bully. Na hora que o bicho pega, a gente vê como é que tá a nossa fé. Não tá lá essas coisas, às vezes, né? Mas precisamos ter fé. Não podemos se deixar arrastar pela onda da doença. Então, também o que acontece? Esses dias tinha uma notícia, dizia assim, número de casos de coronavírus no estado aí, lá do norte, aumentou 500%. Aí você fala, caraca, meu Deus do céu, deve ter 1 milhão de pessoas morrendo. Passou de 1 para 6. Entendeu? Isso era, 1 para 6 era o detalhe da notícia. A manchete era, número de casos aumentou 500. Então, peraí. Tem o coronavírus, esses dias eu vi a definição do coronavírus, é um tipo de zika com um departamento de marketing muito mais eficiente, né? Meu Deus, então... é mesmo. A Rita pergunta aqui, quando ela fala de que a ideia é ter um controle mental, o jogo é esse, que ela chama de psicopatologia de massa. Mas sim, aqui em Goiás é isso que está acontecendo, sim, diz ela. Sim. Psicopatologia de massa, controle de massas, né? Vamos dizer assim, manipulação das pessoas através do medo. Tem uma série de experimentos sociais que estão acontecendo paralelo a esse fenômeno. Isso tudo é aquário também, porque aquário, como eu já estive explicando, né, é um signo de software. Então, a gente vai ver que a maior parte dos assuntos que a gente está discutindo, que a gente está vivenciando, são assuntos ligados à informação. Né? Porque a coisa em si mesmo, o fenômeno em si, vamos dizer assim, é uma doença, como já teve outros tanto por aí, continua tendo, provavelmente continuará tendo ainda por um bom tempo, né? Sim, com então, a diferença assim, de que ela tem um poder de contaminação muito rápido, né? E muito... A sorte, se é que a gente pode dizer, é que a letalidade não é tão alta, mas a infectividade é. Mas agora também a gente está... Todos os nossos cálculos aqui são baseados no que aconteceu no hemisfério norte, né? E aqui no hemisfério sul já tem outro comportamento. Também não sabemos por quê. Por causa do calor. Não sei se é só calor. Não se sabe. Eu também as pessoas aqui já são... Aqui, que a intuição aroma diz, mas nem todo lugar de Fortaleza está assim. Verdade, como nem todo lugar de Brasília está assim. Nós temos regiões administrativas que é 0 de sintomáticos e 0 de morte, graças a Deus. O que eu estou dizendo, o que eu fiz foi uma analogia com a questão do ver. Ela disse, eu não vejo esse vírus. Então, é um poder, é um inimigo invisível. Bom, muita gente te mandando aqui abraços, Darcizinho, sou seu fã. Tem alguém que disse lá atrás que você influenciou muito na juventude e agora também. E Mônica e Carlos, vocês acham que esse vírus foi criado pela China? Veja, eu penso o seguinte, que existe gente mexendo com biotecnologia na China, eu não tenho dúvida. Não só na China. Né? Agora, se isso foi uma coisa que os caras fizeram intencionalmente, né, como uma arma, ou se isso acabou escapando lá, deu alguma merda, sei lá, eu não sei dizer, você está entendendo? Que assim. Tem gente mexendo com biotecnologia no mundo, eu não tenho a menor dúvida.
Tá? Isso aí já tem matéria circulando aí. Isso é. O que ninguém pode afirmar aqui é se foi intencional ou conjecturar sobre isso, que seria irresponsável, né? Afirmar algo assim. Isso nós não sabemos ainda. Eu não sei se os caras na China sabem exatamente o que aconteceu. A gente pode especular. Será que isso não pode ter sido? É o que eu falei, hoje, eu não descarto nenhuma hipótese, nenhuma opinião, você está entendendo? Que ninguém sabe direito do que se trata. Então, se eu descarto uma opinião, alguma hipótese, é só porque eu quero. É só porque não se encaixa na minha narrativa. Exatamente. A Jussara pergunta, tem signos que estão sentindo mais essa quadratura? Tem. A quadratura, você quer dizer? O alinhamento. Deve ser essa agora de Marte. Os signos envolvidos, né? Então, você tem lá Marte no começo de Aquário e o Urano no começo de Touro. As pessoas que têm posições importantes no começo dos signos fixos. Quais são os signos fixos? Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Eu mostrei aqui na semana passada a carta do mundo. Os 4 signos fixos que carregam o mundo nas costas. Então, quem tem posições importantes no começo de algum desses 4 signos, tá? Sim, vai sentir muito mais forte essa tensão, essa necessidade de fazer alguma coisa, de romper, de dar um salto. Olha, gente, também tem o seguinte, tá? Isso já é uma coisa que ninguém pediu conselho, mas eu já vou trazer que é uma coisa que eu estou fazendo. Tem tudo que está acontecendo no mundo, é sujeito que nós está vivendo já a 4ª Guerra Mundial e ninguém nos comunicou, né? Mas também tem a vida de cada um de nós, como diz aquela música dos Engenheiros, né? Tem o fim do mundo e o fim do mês. Então, eu também estou cuidando. Um tanto de coisa que eu estava empatado na minha vida, empacado, curso, site, uns troços que eu estou para fazer a horas aí, eu estou agilizando, tá? Estou aproveitando para ler, para estudar bateria, para conviver com as minhas filhas aqui, para poder olhar para minhas filhas, ver como é que elas estão, né? Porque às vezes não tem nem tempo para isso, né? E cuidando de algumas coisas aqui na minha vida profissional também, tá? Então não é para nós ficar morto esperando as coisas abrir, né? Eu, pelo menos, não estou nessa, né? A vida segue. O fim do mundo e o fim do mês. O Alex Berenguer diz, vixe, o Maltz virou o cara da Terra plana. Olha, Terra plana, eu não faço a menor ideia do que seja, né? Também as pessoas que usam essa palavra, elas também não têm a menor ideia do que elas estão falando. É um negócio que elas pegaram na mídia aí, é uma forma de atingir o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho é um gênio. É óbvio que ele é um gênio. Mesmo quem não gosta dele, não tem como não reconhecer tanto que nós estamos falando dele aqui, você está falando dele aí. Tá entendendo? Eu sei lá que negócio é de terra plana. Eu não tenho a menor ideia do que seja o negócio de terra plana. Agora, das coisas que o Olavo de Carvalho fala, você tem que ver do que é que ele está falando. Então, a maior parte das pessoas que eu conheço nunca leu absolutamente nada do Olavo de Carvalho. Vi um videozinho dele lá, no qual ele falou mais palavrão do que qualquer outra coisa. O Olavo de Carvalho é gênio, meu irmão. Mas gênio é doido. Então, a gente tem que peneirar o que o gênio fala. O gênio fala coisas geniais lá na frente, tá vendo lá na frente. Mas também traz maluquice que não tem nem pé nem cabeça. Esse é o gênio, sempre foram assim. Para a gente ver o gênio, nós temos que ter alguma inteligênciazinha a mais, tá entendendo? Eu não entro nesse assunto de terra plana por um motivo muito simples. Eu não faço a menor ideia do que seja isso. Mas as pessoas que criticam também não sabem, falam cada bobagem. Acho que terra plana é assim, o mundo é quadrado, aí acaba e cai. Você acha que o Olavo de Carvalho vai pensar uma coisa dessa, meu irmão? Presta atenção. Eu não acho nada. A Sana diz aqui assim, existem várias frequências, depende de cada um o que escolher. Você concorda com isso? E o que você diz, a Débora pergunta, o que você diz da mudança na economia? Na economia? Olha, ainda cedo, né, para nós saber exatamente qual mudança que vai acontecer, né? Tem muita especulação aí, né? Mas não sei, a economia é um negócio meio lento, você está entendendo? A economia é um trem conservador pra caramba. Então, assim, a gente viu aí que teve uma série de coisas que aconteceram,
mas ainda as consequências a gente não sabe, né? Aham. As pessoas gostam de imaginar que vão acontecer mudanças mágicas no mundo e que de uma hora para outra nós estaremos no paraíso na Terra, né? E eu não tenho esse tipo de expectativa. As mudanças da humanidade, elas são muito lentas. É claro que nós estamos vivendo agora num acelerador de partículas, você está entendendo? Em relação, tanto que nós estivemos falando aqui, em relação ao próprio tempo, a gente vê aí, parece que um dia passou, de uma semana para cá, parece que passou 3 anos, sei Muita lá. coisa. Eu quero pedir aqui que as pessoas que discordarem do que está sendo dito ou das colocações do entrevistado não assistam. Ao invés de explicitarem aqui algum tipo de agressão, algum tipo de crítica mais contundente, ninguém aqui tem... Não, podem Não, falar uma que coisa eu acho inteligente também. dispensável. Não precisa dizer... Ó, gente, é o seguinte, palavrão, baixaria, ofensa, todo mané sabe fazer. Não tem nada a ver com palavrão. A pessoa está só dizendo que você está falando coisas irresponsáveis, sem base científica, baseada em pensamentos lunáticos. Então, eu acho Aí o cara da religião científica falando. Eu acabei de falar, as pessoas estão falando a palavra científica como se fosse algo assim incontestável, enquanto que os próprios cientistas não são unânimes. Tem um cientista falando uma coisa, tem outro cientista falando outra coisa, tem cientista falando por um lado, tem cientista falando por outro. Não existe unanimidade científica, eu falei. E o nosso propósito aqui não é debater certo ou errado, é conversar, né? Até porque não sou cientista, eu sou astrólogo. Sim. Exatamente. A Bergama está dizendo aqui, Maltz, você acha que paramos por aqui ou a natureza ainda tem mais surpresas guardadas para a humanidade? O que dizem os astros? Nós paramos por aqui em relação ao que você quer saber? A doença? Deve ser em termos dessa pandemia. Virão outras depois semelhantes ou tanto quanto... Essa é uma pergunta muito boa, porque é provável que sim, né? Agora, é aquele negócio, você vê, por exemplo, nunca mais houve uma banda como os Beatles, vamos dizer assim, que conseguiu causar no mundo aquilo que os Beatles causaram. Você tem hoje em cada esquina de cada cidade do planeta uma banda cover dos Beatles, tocando. Algumas até tocam melhor do que eles, as músicas deles, né? Uhum. Mas, para comoção, vamos dizer assim, aquele saculejo que foi o fenômeno dos Beatles no começo dos anos 1960, nunca mais você vai ter nada parecido com aquilo, porque aquele foi o primeiro, né? Tinha tido Elvis antes, mas Elvis não foi a nível mundial, como foram os Beatles, né? Era mais restrito aos Estados Unidos. Então, também, essa é a primeira dessas pandemias mundiais que saculejaram o mundo. Teve outras epidemias que não tiveram impacto social, cultural, etc. e tal, que essa aqui está tendo. Até porque, nesse tempo de informação em tempo real, tanta tecnologia, todo mundo sabendo ao mesmo tempo, o impacto só pode ser muito maior, né? Sim, mas as próximas pandemias que tiverem, tanto a nível de medicina, quanto a nível, vamos dizer assim, da gente saber como lidar com isso, já vai ter se desenvolvido, você está entendendo? Então não vão pegar o mundo de calça curta como essa. Né? E aí o Leto pergunta isso, eu só quero saber se a humanidade vai aprender alguma coisa com isso. Espero que sim, brother. Olha, a humanidade está sempre aprendendo com as coisas, né? Quanto mais dificuldade, quanto mais difícil, quanto mais sofrimento, quanto mais dificuldade, quanto mais encrenca, mais a humanidade, cada um de nós, convenhamos também. Né? A humanidade, quem é a humanidade? A humanidade é nós todos juntos. Somos nós todos. A humanidade é nós, as pessoas. Claro. Então, na nossa vida pessoal também é assim. Momentos de maior crescimento da nossa vida é quando a gente está atravessando dificuldade. Né? Isso está ligado, inclusive, com o símbolo esotérico de Marte, né? Que tem a ver com a questão da pressão, da grace under pressure. Né? Uhum. A Paty diz que caiu a net lá, para você repetir quais são os 4 signos duros, né? E aí a Mari pergunta se a astrologia é assunto de aquário. Boa pergunta, Mari.
A astrologia é, sim, uma ciência de natureza aquariana. Ela é, vamos dizer assim, de natureza simbólica, conectiva, intuitiva. Então, sim, nesta era de Aquário, veremos um grande desenvolvimento da astrologia. Não só da astrologia, mas de todas as formas de autoconhecimento. Chegou a hora da humanidade conhecer a si mesma. Então, as pessoas falando aí um tanto de coisas, viajar para outro planeta, inventar não sei quantos gêneros, mas a nossa natureza humana nós ainda conhecemos muito pouco. Agora, por exemplo, numa situação como essa, a gente conhece até melhor um pouco a natureza humana. Né? Situações de pressão. Né? E quais são os 4 signos? Os fixos: Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Esses são os 4 signos fixos. Então, pessoas que têm posições importantes do mapa. Sol, a Lua, ascendente, né? No começo de algum desses signos, tá? Vai sentir mais forte essa pressão aí que está acontecendo nesse momento aí. Eu mesmo tenho o Sol bem no comecinho de Escorpião. Essa noite passada, para mim, dormir não foi fácil, meu irmão. E Câncer? Agora já estou entrando no pessoal aqui. Porque Câncer tem essa relação, especialmente as pessoas do final de Câncer, começo de Leão, também estão sentindo muito todo o alinhamento lá no final de Capricórnio e começo de Aquário. Tá? Todos os que têm posições importantes no final dos cardinais, né? Lá o Câncer é cardinal, final de Câncer, final de Capricórnio, final de Áries e final de Libra também estão sentindo muito todos esses trânsitos que estão acontecendo nesse momento lá no final, né, no segundo decanato do signo de Capricórnio. Mas olha, já que vocês estão falando desse assunto, tá? A gente está aí atendendo, esses dias eu tenho atendido um tanto de gente, a gente fez uma promoção, estão com preços de quarentena, tá? Então, uma ótima oportunidade para você estudar você mesmo. E quando terminar esta quarentena, você poder dar um salto de qualidade na sua vida, porque a gente tem que aproveitar. A crise também é oportunidade, né? Aqui começou uma discussão aqui, realmente eu peço que as pessoas que estão discordando saiam, tem pessoas aqui ofendendo e a turma está começando a ficar indignada, então eu peço que as pessoas que não querem assistir saiam, não vai ter eco aqui. A conversa aqui não é uma discussão ideológica, não é nada Mas eu faço até essa sugestão, a indignação também, né? Faz parte, eu sou de Escorpião, eu conheço isso bem, não tem problema nenhum com isso. Mas transforme a sua indignação... Falando da pessoalidade, eu acho que não transforme a sua indignação numa pergunta inteligente, né? Que obrigue o entrevistado a ir adiante de si mesmo. Transforme a sua indignação numa pergunta inteligente. Sim, vamos em frente. Vamos em frente. Nossa senhora, começa um bate-boca. Astrologia é assunto de Aquário. Quais as questões não unânimes entre os cientistas? Pergunta o Wilnes. Você vê aí se é para fazer quarentena, não, se é para ser vertical, se é para ser horizontal, se é para isolar as pessoas ou não. Você pega 3 pessoas diferentes, eles estão falando 3 coisas diferentes, amigo. Não há unanimidade em coisíssima nenhuma, o que é uma coisa absolutamente tranquila da gente entender. Porque nós estamos lidando com um fenômeno novo que tem um monte de variáveis e que está sendo tratado de forma religiosa. Eu estou dizendo, a ciência em Aquário está se transformando em uma religião. Então as pessoas dizem, como você ousa desafiar a Santa Madre Ciência? As pessoas estão me dizendo isso, o que você quer que eu faça? Mas eu gostaria que a ciência fosse absoluta, eu gostaria que a ciência fosse Deus, e que o homem fosse o soberano do universo. Eu gostaria também disso, amiga, você está entendendo? Mas acontece, se você pegar 3 caras diferentes, cada um está dizendo uma coisa que você quer que eu faça, né? E eu acho isso perfeitamente compreensível. E entendo a ira religiosa das pessoas, que as pessoas estão muito desesperadas, precisando se agarrar em alguma coisa que lhes dê
segurança, eu entendo isso. Mas a única coisa firme no seu lugar é Deus e o sol. O resto, tudo nós aqui embaixo, como já dizia Salomão, vi tudo que existia abaixo do sol e só vi vaidade. Isso é Salomão, amiga. Abaixo do sol, só vaidade. É nós aqui, só vaidade. Então, o que é firme no seu lugar é Deus, é o sol. O resto, nós aqui, dando cabeçada para ver se a gente descobre. E a pessoa mais importante que existe em Aquário é aquela que te surpreende. É aquela que te fala aquilo que você não sabia, aquilo que você não aceita, aquilo que você considera a coisa mais desprezível do mundo. Esse é o cara mais importante em Aquário. Não que eu suje ficar. Araújo, obrigada. Estamos fazendo isso. Porque eu acho muito chato, sabe? Ficar essa coisa, você é feio, não, você é babaca, como você é chato. Não é chatice isso. Mas, essas coisas tudo eu já sei a meu respeito. Digam alguma novidade aí, que eu sou filho, que eu sou chato. Minha mulher me fala assim. Assim, a PRS Araújo pergunta, você disse agora há pouco que estava com dificuldade para dormir. Por quê? Tem a ver com a astrologia? Tem, porque eu tenho Sol no começo de Escorpião, Marte no começo de Leão, Saturno no começo de Aquário, ou seja, eu tenho uma cruz T fixa no meu mapa. Então, esses trânsitos no começo de Aquário aí estão me deixando... Não, ele é difícil de desligar, né? E todas essas situações que estão acontecendo no mundo. Eu tenho dito para vocês aqui, nós estamos vivendo um momento histórico que vai ser relatado nos livros de história. Daqui a 1000 anos, as pessoas vão ler a respeito desse momento. O que você me diz aí na prática, eu creio que muita gente daqui também seja leigo na astrologia e seja interessado como eu, mas leigo. O que você diz que me parece assim bem... que dá certo, encaixa, é o pé 37 no sapato 37, é a questão da percepção da pouca fé e da importância de desenvolvê-la. Isso estou falando de mim, né? Não estou dizendo como regra nem nada. E essa experiência que eu tenho tido no desenvolvimento realmente parece que fortalecido. Não sei se é só uma impressão que eu estou tendo ou sugestionada, mas se faz sentido isso. Eu vejo que sim, Mônica. Por quê? Porque o Aquário traz a questão do espírito, da espiritualidade. O que é o espírito? O que é Deus? Essas coisas a gente ainda não sabe. Então, vamos dizer assim, o que a gente tem atualmente no mundo é uma questão, você tem fé ou não, você acredita ou não. Que eu tive até falando aqui a respeito da astrologia, né, no nosso programa anterior, eu disse, eu não acredito em astrologia. As pessoas às vezes me dizem isso. Olha, eu não acredito em astrologia. Digo, eu também não. Eu não acredito em astrologia, eu estudo astrologia. Agora, por exemplo, você acredita em Deus? Você acredita na existência de Deus? As pessoas me perguntam, né? Então, eu digo assim, é a mesma coisa que você perguntar para o peixe se ele acredita na existência do mar. Mas isso sou eu falando. Você não tem obrigação nenhuma de concordar comigo. Sim. Né? Mas também eu vejo que nesta era de Aquário do conhecimento, da sabedoria, do invisível, né? E da essência espiritual, nós chegaremos a saber o que é Deus, o que é o homem, o que é o espírito, como é tudo isso aí. Então, isso é a religião da era de Aquário. Eu vou fazer uma pergunta logo em seguida, mas chegou aqui o _ Lesma _ Lerda. É o nome da pessoa. Aí diz assim, cheguei agora, Mônica, se apresente, eu sou fã do Maltz, qual a sua profissão? Beijo para você, abraço para o cara. Eu sou jornalista há muitos anos, sou comunicadora aqui em Brasília, tenho um trabalho na internet, nas rádios, jornal, e eu sou da área de comunicação. Bem-vindo, então, a você. Fé não é assunto de peixes? Pergunta Mariana. Qual a diferença entre essa fé e espiritualidade entre peixes e aquários? E o que eu tinha para perguntar, excelente tem a ver aqui, mais ou menos, se os ateus e agnósticos sofrem mais ou menos ou nada a ver? Olha, assim, primeiro respondendo a pergunta da Mariana, excelente pergunta. Sim, fé é assunto de peixes, né? Então, nesta era anterior, da qual nós estamos saindo, a fé cega a faca molada.
que nós estamos vendo agora, continuamos nessa questão pisciana, só que as religiões se transferiram para a política, né? Então, não tem objetividade nenhuma nas discussões, é totalmente passional, as pessoas ficam indignadas porque você ousa dizer uma coisa que não é a mesma coisa que ela pensa, né? Então, o mesmo fanatismo que antes a gente via nas guerras religiosas, a gente vê agora nessa questão aí de progressistas versus conservadores, etc. Mesmo polarização, mesmo tipo de fé cega, faca molada. Em Aquário vem chegando o conhecimento. Então isso é coisa nova para a humanidade. A gente tem muito conhecimento acumulado, vamos dizer assim, na área material, vamos dizer assim. Agora, o conhecimento do espírito, que é o espírito, que é o software, que é a mente, o que é o próprio conhecimento, o que é a consciência, nós não sabemos nada disso. A gente está achando que consciência é o cérebro. Mas o cérebro é um monte de fio, o cérebro é software. Então, isso que chamam de ciência, é como se fosse algo imaculado, assim, e inquestionável, é acúmulo de conhecimento que muda também. Você pega o que é ciência hoje, né? Daqui a 500 anos as pessoas vão rir de nós, como nós hoje rimos também do que se considerava ciência 500 anos atrás. Verdade. Né? Aí, tranquilo. Mas peraí, tinha uma outra pergunta depois dessa, que era muito boa também, que eu não estou lembrando. Você lembra como é que é? Não era essa mesmo. Fé é assunto de peixes. Isso, era isso. Abraço, Carlos. Mônica do Santo, Trindade. Carla, a insônia está muito presente nas pessoas nessa época. Tem a ver com o momento astrológico? Claro, lógico. Wilnes diz, a mera contraposição, ciência e religião, há muito vem sendo superada pelas melhores cabeças. Acho que isso é mais ou menos o que você estava dizendo. Veja bem, eu sou um cara meio reticente quanto às generalizações. Fizeram essa pergunta, né, antes, as pessoas que têm fé, as pessoas que não têm. Eu sou meio reticente quanto a generalizações, né? Porque eu não conheço a pessoa média, eu não conheço o brasileiro, eu não conheço o judeu, eu não conheço o negro, nunca conheci essa pessoa, você está entendendo? Não conheço o gay, não conheço o hétero, não conheço essas pessoas. Eu conheço pessoas, né? Indivíduos. Então, tem indivíduo de tudo quanto é tipo de gente, de coisa. É muito difícil você fazer generalizações, né? Então, vamos dizer assim, as pessoas que têm fé, mas o que tem fé mesmo? Essa passagem de Jesus com os seus apóstolos no barco, né? Os apóstolos de Jesus eram pessoas que tinham largado tudo para seguir com ele. E todos foram sacrificados, tiveram mortes violentas, foram sacrificados. Esses aí foram os que Jesus chamou de homens de pouca fé. Esses aí, ele chamou de homens de pouca fé. Então você imagina nós, o que somos. Ele disse também que se nós tivesse fé do tamanho de um semente de mostarda, está entendendo? Nós podíamos fazer montanhas se mover. Imagine nós se autocurar. Imagine nós deixar o nosso sistema imunológico impecável. Se nós tivesse fé, seja lá no que for, do tamanho de um grão de mostarda. Ele não falou assim, se nós tivesse fé, tamanho de uma jaca, ou de um caroço de abacate. Ele falou, um grão de mostarda é uma coisa mínima. Então nossa fé é muito pouco. Só um grãozinho de areia. Olha aqui, ó, para a gente dar um ar artístico musical, tem algumas pessoas pedindo aí, toca alguma coisa aí, Carlão. E o Lesma Lerda fala, Mônica, será que o Maltz tem composto algo? Bom, e aí tem algum livro bom que explique sobre as eras zodíacas? Zodiacais, perdão. Leva algo aí para a gente finalizar? O que você acha? Rapaz, não me preparei para isso, ainda tem que... Hoje não vai dar, eu tenho que pegar violão, afinar, todos esses trem. Eu tenho tocado bateria, né? Não tenho composto muita coisa, mas eu tenho tocado todos os dias, 2, 3 horas por dia. Eu me considero atualmente muito melhor baterista do que eu era antes. É mesmo? Estou aproveitando aí. Bom, finalizando aqui, vocês acham, aí eu pergunto a você acha que tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje é porque as pessoas estão mais distantes de Deus, do fé e das crenças? Eu vejo que sim, isso aí, de tantos em tantos tempos, acontece alguma coisa para nós se lembrar quem nós somos, quem é nosso pai, né? Qual a nossa origem.
a quem que nós corremos na hora da necessidade, quando nós não sabemos. Quando nós arrumamos uma encrenca, né, nós arrumamos uma encrenca para nós mesmos na nossa vida pessoal, que nós não sabemos o que fazer. Nós fala, e agora, o que eu faço? Né? E agora, o que eu faço? Meu Deus do céu, e agora, meu Deus? Como é que eu vou sair dessa roubada? Ou que então, nós perdão, nunca mais eu faço isso, eu juro. Se eu escapar dessa... Prometo que eu paro de fumar, paro de beber, paro de fazer aquelas merdas. Isso dura até sair da situação, né? Mas pelo menos por alguns dias a gente tem um pouco mais de fé, sabe um pouco melhor. Estamos ao vivo, gente. O Instagram derruba com 1 hora e quando eu ia pedir para finalizar, derrubou a gente. Vamos voltar aqui, porque eu quero pedir para o Carlos finalizar de um jeito que eu não me lembro mais. Eu acho que foi a Mari que pediu no final aqui. Oi, Dani, Pupi, não sei se você estava aqui antes. Vamos entrando para a gente finalizar. Olhos de Ana Clara. A PRS Araújo estava aqui. Raíssa também acho que estava aqui. Vamos entrando para a gente finalizar, porque eu quero pedir para alguém pediu uma coisa maravilhosa aqui no final, que foi para o Carlos. Carlos, entra aí. Para o Carlos declamar a poesia que ele fez para as mulheres de cada signo. E eu acho que é muito legal. Outra coisa legal para ele deixar um recado para os jovens nesse momento. A galera está aqui perguntando. Rita, vou pedir a poesia. Acho que foi você mesmo, né, que pediu ou não? Carlos, agora eu vou pedir para você entrar. Na verdade, adicionando. Aqui já tem um monte de gente mandando aqui no meu direct. Organiza outras com o Carlos, o Sérgio Soeiro Lopes e etc. Mas eu estava finalizando e claro que o Instagram derruba com 1 hora, eu me esqueci de fazer a contagem regressiva. Mas está entrando todo mundo aqui, eu vou dar mais 3 minutinhos, porque o violão não tá perto, tem que afinar, blé, 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 mas semana que vem você não escapa do violão. Mas acho que foi a Marli, já não me lembro quem foi, se apresenta aí para mim, pediu para você encerrar. Outras perguntas podem vir, viu, gente? Mas pediu para você encerrar declamando a poesia que você fez para as mulheres de vários signos. Só que eu vou esperar mais um minutinho, porque tem muita gente ainda entrando. A gente estava com muita gente. Podemos ficar por um tempo, pelo menos por esse trânsito de Marte, passar essa semana aí, para a gente ver o que é que dá semana que vem, se você topar. Assim, ó. A Cris perguntou, ela pediu para você falar sobre o livro sobre as eras. Caiu ali. Caiu para você, caiu para todo mundo. Que livro que você pode sugerir? Olha, eu não conheço um livro especificamente sobre esse assunto aí, tá? Isso aí, vamos dizer assim, a melhor maneira de se estudar... Porque a gente estuda, por exemplo, eu estudo astrologia, são um tanto de coisa que a gente estuda, né? Mas tem um livro aqui que eu acho que pode ser útil para você, isso aí que você está querendo saber, que é esse aqui, ó. Estou até com ele, coincidentemente, está aqui, que se chama Astrologia e Mitologia. Mitologia. Beleza. Tem alguém perguntando se quem tem astrologia e mitologia. Alguém pergunta, o André. Não. Olhos de Ana Clara pergunta, quem tem ênfase em aquário, brilha mais na era de aquário? Não é uma coisa tão direta assim, são coisas diferenciadas, até porque uma era dura 2000 anos, né? Então, assim, ela tem 2000 anos para conferir. É uma outra coisa. Mas, claro, que quem é de aquário... Oi. Eu quero entrar, até porque algumas pessoas me falam assim, Mônica, põe aquele seu toque humano jornalístico na entrevista, não tão específico. E aí eu quero saber algumas coisas do Carlos Maldes. Pergunte. O que lhe incomoda como pessoa, como ser humano? O que te deixa, não é irritado, mas o que te incomoda, o que te dá até uma certa pena, melancolia?
Olha, o que mais me incomoda é eu mesmo. Então, é por isso que eu falei para essas pessoas que estão incomodadas comigo aí, eu entendo vocês, eu Imagine o que compartilho você desse passa. sentimento, eu sei que vocês estão sentindo, né? Eu me incomodo comigo mesmo, algumas coisas minhas, né? Que eu venho procurando melhorar e até, vamos dizer assim, essa palavra resolver, eu não costumo usar no consultório, sabe, Mônica? As pessoas chegam lá querendo resolver coisa, eu digo, rapaz, resolver. Esses dias até foi um cliente novo meu lá, que é dentista, né? Aí estava com uma situação dele lá na vida dele, ele falou, rapaz, eu falei algumas coisas, aí ele falou assim, como é que eu resolvo isso, né? Eu falei, essas coisas não é assim que a gente resolve. A gente Mas você, vem aprendendo a lidar melhor com a gente mesmo. Né? mas isso aí Mas o você que... falou uma coisa certa. É quando a gente vai se trabalhando, se incomoda mesmo algumas coisas que a gente descobre, dá vontade de falar, não, isso não está em mim. O que mais deixa a gente doido mesmo é as coisas nossas que nós não vemos em nós, mas vemos no Vemos no outro, que outro. é aquela famosa história da fila indiana de tatu. Nós, a humanidade, somos uma fila indiana de tatu. O que quer dizer? Só vê o rabo do outro, né? O É próprio rabo verdade. não vê, eu costumo dizer. Nós É não chato. viemos equipados de fábrica com espelho retrovisor, para ver nós mesmos. Né? Por isso que essas polarizações, né? E aí as pessoas odeiam profundamente quanto que os caras de esquerda são intransigentes, e os caras de esquerda odeiam como que os de direita são fascistas e autoritários. Então, é tudo que eu não vejo em mim, que eu não aceito em mim, eu não tolero em mim, eu jogo tudo para cima do outro. Aí o outro vira o boneco do Judas. É Né? verdade. E isso é muito fácil virar uma turba, né? Alguém É. pediu para você, que mensagem você daria para os jovens? Eu digo para vocês, jovens, nossa senhora, tem um mundo pela frente. Tem um mundo, olha, agora que vai começar a brincadeira, tá entendendo? Tem um mundo, sempre é o fim do mundo. Sempre é o fim do mundo para quem está morrendo. E é o começo do mundo para quem está nascendo. Meu neto acabou de nascer. Meu neto está no começo do mundo. Começou o mundo para ele. O cara já nasceu no olho do furacão. Olha, esse Então, já veio para agora eu fazer já diferença. engato com o que você diz para os idosos. Eu digo para os idosos o seguinte: calma, tranquilidade, confiança em Deus. Porque não adianta, sabe? Eu já sou um candidato aí, já sou um pré-idoso, né? Já estou na antessala. Então, assim, daqui a uns 2 anos já estou podendo estacionar em vaga para idoso, essas coisas, pegar a fila do idoso, né? E é Tem essas... enorme hoje em dia. E essa idade madura, né? Que é quando a gente pode se encontrar mesmo com a nossa essência. Então, assim, eu vi uma senhora de uns 90 anos falando num vídeo desse aí que eles mandam. Estava dizendo, eu confio em Deus mesmo, fazer o quê, né? É isso, nesse momento, o que nós vamos fazer? Não é nem porque seja o certo, porque seja o bom, porque nós devemos fazer. O que nós vamos fazer diante dessa situação que está aí? Nós temos que Não confiar pode em Deus, seja o que Deus quiser. Vamos pra ter frente. a carta que nós tiramos semana passada, que é da temperança. O Raulino disse que você é seminovo, na verdade. Gostei. É Você porque ele é não mais chega. velho, por isso que ele está falando isso. Uma música que você acha que sintetiza ou representa esse momento que nós estamos passando? Dazed and Confused, do Led Zeppelin. Virgem Maria, Dazed essa and Confused. Essa cantarola aí um sintetiza. pouquinho. Been dazed and confused for so long, I'm not used. Vixe Maria, essa é boa para a gente ouvir daqui a pouco, hein, gente? O Raulino Mas está em então, para Fortaleza, eu abraço. falar um pouquinho aí das Cavaleiras do Zodíaco. Sim, eu quero que você encerre, por isso que agora já entrou muita gente pra gente. Então, vamos fazer segunda que vem, de novo? Uai, vamos, mãe. Com você que tá dando bope aí, fala para os negros trazer laranja digital. Aí você pode jogar em mim. O Conce Leandro diz: ver o ídolo é o melhor da quarentena. Valeu, mestre. Não, eu acho o seguinte, eu quero até como mediador aqui explicar, ver se o pessoal aqui concorda comigo. Eu acho que discordar, zero problema, o Carlos está aqui com essa disposição. O que eu não vejo com bons olhos é, nesse contexto, a gente está discutindo ou conversando o assunto
E eu não vejo sentido alguém entrar só e unicamente para falar mal da pessoa do outro lado, não é do tema. Eu posso falar, mas que tema idiota. Eu não acho que peixes é assim, eu acho que peixes é assado. Agora, em falar do outro, eu acho que não é momento, não é o que nós que estamos aqui queremos ver, e nem é o que nós que estamos aqui queremos que seja uma prática nesse tipo de live. Eu, como mediadora... Até porque, Mônica, você está falando para mim, veja, por mais jumento que eu seja, eu reconheço que eu sou, mas eu estou nessa de estudar gente há muitos anos. Então, eu já sei, por exemplo, o cara está me ofendendo. Se ele está me dizendo uma coisa que eu não sou, então de quem ele está falando? Por exemplo, se o cara me chama de ladrão, eu fico tranquilo, porque eu sei que eu não sou. Tem algumas coisas que, se ele me chamar, eu vou me ofender. Eu vou me ofender, né? Porque eu sei que eu sou. Você está entendendo? Eu não consigo deixar de ser ainda. Não, eu também acho que se me chama assim, sua Lara, é diferente. Tranquilo. Pode se chamar de ladrão, ele fica bravo, porque ele é, né? Então, se o cara me chamar de ladrão, eu fico de boa. Mas não foi essa a questão. A questão era assim, um ataque pessoal bem ridículo, assim, bem dispensável. Não sei se é ridículo. Mônica, vi aqui uma pergunta legal, e eu também vi essa pergunta, Alexandre. Eu não sei se foi respondida, não foi. A pergunta era o seguinte: depois de tanto estudo, você, Carlos Maltes, continua na mesma religião? De tanto estudo, eu continuo na mesma religião. Olha, eu não sei exatamente. Eu nasci numa família judaica. Depois eu me tornei da religião científica, materialista, ateu. Depois eu me encontrei com o cristianismo. Então já estou nesse caminho do cristianismo, já tem, sei lá, mais de 20 anos aí. Eu sou espírita cristão reencarnacionista, né? Essa é a minha religião. Perfeito. Não sei se é exatamente isso que ele está perguntando, né? Mas está respondido. Então, para a gente encerrar, agradecendo muito a presença de cada um e a sua, Carlos, a poesia. Deixa eu ver se eu lembro de todas, né? Porque faz tempo que eu não... Isso é a letra de uma música que diz assim: mulheres de Áries não servem para sexo zen, não servem para objeto, nem para dizer amém, meu bem. Mulheres de Touro são forças sobrenaturais, amam como a natureza, com a pureza dos animais. Mulheres de Gêmeos espalham a boa nova pelo ar. São mensageiras dos deuses, borboletas ao som do luar. As mulheres de Câncer são sonhos sobre a forma de mulher. Com seu abandono de água, se entregam como os rios para o mar. Mulheres de Leão enfrentam toda a escuridão com a luz do sol que brilha dentro do seu coração. Eternamente livres serão todas as filhas da Virgem. Trabalham por seus homens, mas não pertencem a ninguém. Boa noite, princesa, rainha de toda beleza, senhora da equanimidade, da dança, dos pratos da balança. Com os mistérios da noite, vem o sorriso do escorpião. Decifrem-nas, ou elas devoram o que sobrar do seu coração. Montando uma flecha de luz, o Sagitário é quem nos conduz. Metade uma égua de fogo, metade uma sábia mulher. Do alto da montanha azul, o Capricórnio cuida da terra. Mulheres com fibra de pedra, senhoras do norte e do sul. Tremei, tiranos e párias, que a rainha já vem voltar, aquariana e libertária, fazendo de todos iguais. E para terminar, só me restam os peixes. Mulheres invisíveis com seus amores impossíveis. Mas quem nunca teve um amor impossível não sabe o que é amar, por amar, que é amar. Palmas para você. Gente, super legal. Eu fico aqui agradecida a você e a todos vocês. Segunda-feira que vem, nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Com ele. Até mais, gente. Incluímos aí. Saúde e até mais. Saúde.